Olá, seja bem-vindo para mais uma aula. Nós vamos agora para a aula 2. E na aula 2 vamos falar sobre adiantamento salarial e também sobre horas extras. São princípios básicos para iniciantes também, que a gente vai formando toda a base da folha de pagamento. Então vamos ver um pouquinho mais sobre o adiantamento salarial. O adiantamento salarial, em muitos casos, muitas empresas antecipam em média 40% do salário do colaborador. Mas esse 40%, né, é o mais comum de se acontecer. Tem empresa que adianta 20%, empresa que adianta 30%, mas o mais normal é 40%. Vai depender da logística da empresa. E como que funciona aí o adiantamento salarial, né? Então, tem empresa que paga até o dia 15, tem empresa que paga até o dia 20, e aí o colaborador vai ter esse adiantamento e vai depois, posteriormente, na folha vai aparecer como desconto para ele. O pagamento de adiantamento salarial é feito em dia que antecede o pagamento líquido da folha de pagamento e será compensado na folha de pagamento do mês da referência junto com as demais verbas de descontos. Então, ele vai incluir, vai ser parte da coluna desconto o adiantamento salarial. E lembrando que ele em base, né, a grande maioria é 40%, mas esse valor pode alterar. Algumas empresas não é muito comum hoje em dia, né, até usam a metodologia de alguém vai lá e pergunta quanto quer adiantamento salarial, às vezes o colaborador quer um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso está se extinguindo já, não é muito mais comum de acontecer. A grande maioria é um valor fixo todo mês lá do adiantamento salarial. Vamos a um exemplo então do adiantamento salarial para facilitar agora você entender um pouquinho como que vai funcionar o adiantamento salarial, né? Então, exemplo 1, uma folha de pagamento no mês 3, um horista, né? Vamos pegar primeiro o horista para ficar mais fácil de entender. Ele trabalhou 30 dias no mês, o salário dele nesse nosso exemplo era R$4, e o cálculo é o seguinte: então o salário contratual, considerando que o trabalhador tenha trabalhado até o final do mês, vezes as 176 horas, vezes 40% igual o adiantamento salarial dele, né? Então lembra do 176 da onde que saiu da aula anterior, né? A gente já entendeu, você já entendeu agora que 176 efetivas são as horas trabalhadas dele. E está aqui o exemplo nosso aqui no salário de R$4 por hora. Mas, claro que aqui é só um exemplo, você pode trabalhar lá no teu ambiente de trabalho de acordo com a hora que realmente o colaborador recebe. Vezes 176 igual a R$704, vezes 40%, vai dar 281,16 é o valor do adiantamento do salário dele. Nesse salário a gente não está colocando DSR nem nada, né? Lembrando que é a título de exemplo mais para a gente entender um pouquinho como que funciona o cálculo do adiantamento salarial, tá? Beleza? Então vamos ver como que ele fica lá lançado na folha de pagamento. Então ele vai ficar ali a coluninha descrição, né, a referência e o vencimento. Então tudo que ele vai receber vai vir nessa coluna vencimento e depois você vai ver que os descontos são na coluna logo ao lado. Então o adiantamento salarial nada mais é que uma parte do salário adiantada ao colaborador. Outro exemplo para nós entendermos aqui do adiantamento salarial. Por exemplo, a demissão 1 do 3, né, do ano X, e ele trabalhou 15 dias no mês, ou seja, 2 semanas. Lembram lá das 44 horas semanais, que eram 8 horas por dia, mais 4 no sábado? Então, se ele trabalhou 15 dias, automaticamente 2 semanas, ele teve 88 horas de trabalho, né? Então, R$4 vezes 88, que vai dar R$352 seria o salário dele, vezes 40%, vai dar R$140,80 de adiantamento salarial para ele. Mais um exemplo aqui de como que ficaria na folha de pagamento, né? Lembrando que tudo que for que ele vai receber vai na coluna vencimento e o que vai ser descontado dele na coluna desconto, né? Nesse caso aqui vai ficar os R$140,80 seria o desconto do adiantamento salarial dele. Como a gente está lançando aqui como o adiantamento seria a primeira folha dele ali apenas com vencimento. Lá na folha de pagamento, lá no 5º dia útil, vai aparecer ele como desconto, né? Mais um exemplo ainda do adiantamento salarial, né? Então vamos pensar que o trabalhador aqui, ele trabalhou aí a demissão 1 do 3, 30 dias trabalhado, né? O cálculo dele seria 880 vezes 40%. No caso aqui não seria um salário mensal, não seria por hora. No salário mensal é um pouquinho mais prático, o cálculo é mais direto, você vai ver que é mais fácil, né? Toda a folha de pagamento, o salário horista é um pouquinho mais complexo o cálculo. No salário mensal fica mais prático o cálculo. Por exemplo, aqui ele trabalhou o mês todo, R$880 vezes 40% direto, vai dar R$352 de adiantamento salarial. Na folha vai seguir a mesma logística, mesmo padrão, vai ficar ali na coluna vencimento,
né, na folha de adiantamento salarial. Lembrando que a maioria das empresas colocam ali um olerite, né, você chama de olerite, outros folha de pagamento, outros demonstrativo de pagamento, né, vai depender de como a empresa usa essa nomenclatura, mas o nome mais comum é olerite. E vai aparecer ali seguindo o mesmo padrão na coluna vencimento, porque é a folha apenas do adiantamento salarial, e posteriormente lá na frente vai aparecer na coluna desconto, porque é a folha completa lá no 5º dia útil do mês. Mais um exemplo do mensalista aqui, né, que trabalhou 15 dias apenas. Por exemplo, né, mensalista, 15 dias, R$ 880, né, como ele não é horista, vai dar bem certinho, exatamente 50% do salário dele, de salário, então ele teria R$ 440 de salário, e 40% desses 50% do salário, ou seja, 40% dos 440 vai dar o adiantamento salarial dele, que vai dar os R$ 176 de adiantamento. Tranquilo, até aqui o adiantamento salarial é bem tranquilo de calcular, a única coisa que vai diferenciar é a questão se ele trabalhou o mês todo, né? Uma vez ele não vai trabalhar o mês todo quando ele iniciou, ou se caso ele tenha férias, coisas do gênero. Se não, é direto 40% do salário total dele. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre horas extras. Então, como que funciona as horas extras? Vamos pegar um exemplo aqui de um trabalhador que teve 5 horas extras no mês. E o salário dele é R$ 880 por mês. Esse exemplo aqui vai ser mensal, né? Então, o salário base dividido por 220 horas, multiplicado pelo número de horas extras e acrescido 50%, né, que é o mínimo previsto pela CLT. Então, quanto que é o acréscimo do adicional de hora extra? 50% é o mínimo previsto na CLT, igual ao valor das horas extras. Então, um exemplo aqui bem prático aqui, 880 dividido por 220, que vai dar R$ 4,00 por hora. Então, nesse caso, eu preciso encontrar primeiro o valor por hora, né, quando for mensal, e aí eu vou ter R$ 4,00 vezes 5 mais 50%. Né? Então, R$ 4,00 vezes 5 horas vai dar R$ 20,00, mais 50%, R$ 30,00. Então, nesse primeiro exemplo, nós fizemos aqui direto, né, aqui com o conjunto de horas extras dele. Esse é o nosso primeiro exemplo de cálculo de hora extra. No exemplo número 2, vamos ver certinho como que funciona aqui quando for por hora, né? Então, o salário R$ 4,00 por hora, já está aqui, não precisamos nós dividir, porque já temos o valor por hora. Salário hora multiplicado pelo número de horas extras e acrescido 50%, também com o mínimo previsto pela CLT. Então, R$ 4,00 vezes 5 mais 50%, R$ 30,00, dá para fazer direto. No nosso terceiro exemplo aqui de horas extras, ainda de horas extras. Então, R$ 4,00 por hora, salário hora multiplicado pelo percentual acrescido 50%, né, o mínimo previsto pela CLT, vezes a quantidade realizada de horas extras igual ao valor total de horas extras. Então, esse aqui é um exemplo um pouquinho mais detalhado para você entender. Então, R$ 4,00 vezes 50% são R$ 2,00, que é o acréscimo da hora dele. Então, aqui a gente está fazendo individual por hora para facilitar. R$ 4,00 mais o acréscimo, que é R$ 2,00, igual a R$ 6,00 o valor da hora extra dele. Então, R$ 6,00, que é o valor da hora, vezes 5, também R$ 30,00. Então, os exemplos de hora extra aqui, eu fiz 3 ou 4 exemplos para facilitar para você. Qual que você vai utilizar? O qual você se adaptar melhor, né? Todos eles aqui vai crescer os 50% e no final vai estar o valor total das horas extras. Então você pode refazer um ou outro desse ali, e qual que você tiver mais facilidade, praticidade, você achar mais prático para você pode estar utilizando, que vai estar certinho também. Beleza? Então essa foi a nossa aula aí de horas extras e também do adiantamento salarial. São coisas simples de calcular, mas você precisa entender já para caminhar certinho aí ao longo do nosso curso.